Boa noite, amigos e seguidores do canal, bem-vindos a todos. Hoje, quarta-feira, 6 de setembro, interlúdio de horror, como de hábito. Mas antes disso, deixa eu fazer aquele manjado pedido de likes, compartilhamentos e comentários, principal, né? E para quem está passando por aqui pela primeira vez, considerem a possibilidade de se inscrever no canal, compartilhar, marcar sininho, aquela jogada toda. Bom, finalmente, sábado passado, nós concluímos aquele maravilhoso romance, né? O caso de Charles Dexter Ward. E agora nós vamos ao interlúdio de horror. Eu já tinha adiantado na postagem do sábado que hoje a gente iria, não é atendendo a um pedido, eu estou com uma lista grande de pedidos, vou retomar o atendimento dela na semana que vem. Mas eu vou postar um conto de terror de um não especialista de terror, mas um escritor profissional muito conhecido, famosíssimo, um dos mais conhecidos que tem, mas ele é conhecido pela literatura de mistério, nada mais nada menos que o Conan Doyle. Conan Doyle é como vocês todos conhecem, é impossível alguém não conhecer Conan Doyle e sua principal criatura, o Sherlock Holmes. Mas, como eu costumo comentar, nem só de Sherlock Holmes viveu o Conan Doyle. A vida dele, ele é um cara muito conhecido, a vida dele tem muita coisa que eu poderia comentar, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque eu tenho cá uma ideia de fazer uma postagem de Sherlock Holmes, que é uma das minhas referências, assim, eu sou fãzaço do Sherlock Holmes, até mais do que do próprio Conan Doyle. Ele é uma típica personagem que superou o criador. Aí tem um monte de contexto para a gente discutir quando for postar alguma coisa do Sherlock Holmes. Eu tenho cá uma ideia eu vou postar o Conan Doyle escreveu 60 textos contendo Sherlock Holmes, dos quais são 4 novelas, 56 contos, 4 novelas. E tem duas dessas 60 obras que se enquadrariam aqui facilmente no canal. Um é um conto, né? O Vampiro de Sussex, e o Cão dos Baskerville. Só que o Cão dos Baskerville é uma história maravilhosa, essa é a minha preferência. Agora é uma novela mais longa, né? E, portanto, vai ter aquelas questões de postagens em partes. Vocês podem, por favor, comentar aqui o que vocês gostariam mais, né? Se um conto, esse do Vampiro de Sussex, ou o Cão dos Baskerville. Ambos têm aspectos sobrenaturais ou aparentemente sobrenaturais na história. Mas então hoje nós vamos... O Conan Doyle ele escreveu muita coisa além do Sherlock Holmes. Ele escreveu ficção histórica, que era certamente o campo que ele mais gostava. Ele escreveu outras histórias de ficção de mistério sem Sherlock Holmes. E escreveu horror também. Então eu escolhi um conto bem legal de um livro dele, Contos de Terror e Mistério, de 1922, bem depois do Sherlock Holmes, né? Eu retirei o conto O Funil de Couro. É um conto interessante, eu acho que vocês vão gostar. Então, sobre o conto não vou comentar mais muita coisa, que é um conto curto. Eu vou falar um pouquinho da vida do Conan Doyle, mas sem enveredar pela questão que no entorno do Sherlock Holmes. O Conan Doyle é nascido em Edimburgo, né? Nasceu em 1859. Em 1859 veio morrer com 71 anos, já em 1930. Mas apesar de ter nascido em Edimburgo, se formou em Edimburgo, ele não é o que se pode chamar um escocês, ele não é de fato um escocês. Ele é um pai inglês e mãe irlandesa, né, que eles andaram pelo Reino Unido inteiro, né? Então ele acabou nascendo lá na Escócia, mas ele não tem nenhuma característica de escocês.
Ele foi criado, tem uma criação católica, né? Também não é anglicano. E o interessante que eu quero destacar da, da vida dele, depois quando a gente for lá para histórias com Sherlock, a gente fala outras coisas, mas ele teve um interesse já tardio, já quando ele já tinha uma certa idade, por espiritismo, sobre ocultismo, né? Ele nunca teve esse tipo de abordagem, ele nunca teve esse tipo de interesse quando era mais novo. Muita gente comenta que foi por conta das mortes que passaram na vida dele. Ele perdeu o filho, o irmão e a mulher, tudo mais ou menos junto. Aí eu já vi muita gente comentar assim: ah, o filho dele morreu na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Aí ele então se, se interessou pelo espiritismo meio como para recuperar da perda, né? Mas não é bem assim. O filho de fato foi ferido na batalha lá do Somme, na Primeira Guerra Mundial, mas ele acabou morrendo de pneumonia em decorrência dos ferimentos, ficou hospitalizado e tal, acabou morrendo. Mas o irmão morreu de pneumonia também, mas não teve nada a ver com a guerra, e muito menos a mulher, né? E ele então realmente se interessou pelo espiritismo por essas perdas. Aí tem várias coisas interessantes a comentar. Ele se envolveu em polêmicas, né? Ele tinha o amigo dele, o grande mágico Dini, que era um cara, um caça. Um caça. Como é que eu vou dizer? Um cara que buscava expor fraudes nesse campo, né? Era bem o oposto do Conan Doyle, eles eram amigos. E ele então era um crente, né, nesse tipo de coisa. Passou a ser, a partir da Segunda Guerra para frente, nos últimos 10, 12 anos da vida dele, ele foi se envolvendo cada vez mais com o espiritismo, escreveu histórias, a história do espiritismo, ele começou a estudar o movimento espírita, tanto na França, a origem do movimento espírita, lá com Allan Kardec, mas ele começou a estudar o espiritismo em outros países, na Itália, na Alemanha, na própria Inglaterra. Então ele passou a se dedicar muito a esse campo, né, a esse aspecto. O que mais que eu poderia dizer do Conan Doyle é pensar uma coisinha ou outra. Ao começo eu devia ter falado no início o nome dele, né? O nome dele todo mundo conhece, Arthur Conan Doyle. Na verdade o nome completo dele é Arthur Ignatius Conan Doyle. E o interessante é que Conan Doyle dá a impressão de ser um sobrenome composto, mas não é. Conan é nome de batismo, é nome próprio. O sobrenome dele só é Doyle. Então ele é Arthur Ignatius Conan Doyle. Isso é uma curiosidade. E muita gente não sabe. Então, esse é um aspecto. A outra coisa é que ele é sempre apresentado como Sir Arthur Conan Doyle. Na verdade, ele foi. Também eu já vi gente comentar que ele recebeu o título de cavaleiro, né? Ele era cavaleiro de. O título dele, como é que era? Cavaleiro da Venerabilíssima Ordem do Hospital de São João de Jerusalém. Isso o título dele de cavaleiro, cavaleiro do Império Britânico. Que foi por causa do Sherlock Holmes, nada a ver. Isso nada a ver. Ele recebeu essa condecoração do governo, da rainha. Não era nem a rainha, mas que foi em 1902, a rainha já tinha morrido, né? A rainha Vitória morreu em 1900. Foi o filho, já o rei. Então ele recebeu a condecoração do rei, essa ordem de cavaleiro, por conta de um trabalho dele de estudo de história, não ficção histórica. Ele escreveu sobre a Guerra dos Boers, Guerra da Inglaterra com colonos holandeses lá na África do Sul, que foi muito criticada. O Reino Unido foi muito atacado por ter tido essa guerra contra colonos europeus também na África, né? Ninguém tinha nada muito contra as guerras dos ingleses contra os nativos, né? Contra os Zulus, por exemplo, foi mais ou menos na mesma época, um pouco antes. Mas na guerra dos Boers, o Império foi muito atacado. E o Conan Doyle escreveu
um texto justificando as razões pelas quais a Inglaterra entrou na guerra contra os colonos holandeses, tal, tal. Por conta desse estudo é que ele ganhou esse título. E ele veio ganhar não, foi oferecido a ele já depois da Primeira Guerra, perto da morte dele já, o título de par do Império Britânico, peer. Só que foi meio informalmente foi dito, mas você tem que abdicar dessas suas crenças espiritualistas, senão não dá para a gente te dar esse título. E ele simplesmente negou, né? Não quis saber, falando, guarda o título aí para vocês e estamos falando. Mas então essa é um pouquinho assim da vida do famoso pai do Sherlock Holmes. E hoje então eu vou apresentar para vocês essa pequena joia da literatura de horror e do sobrenatural, que vem a ser O Funil de Couro. Tem seus traços de espiritualismo, vocês vão ver, né? E, como já sabem também, que já adiantei na semana passada, no sábado que vem, no dia 9, nós vamos avançar na carreira do Lovecraft com A Cor que Caiu do Espaço. É uma das novelas mais famosas dele, né? E essa vai ser com narradores convidados. Essa aí. Então, espero que vocês estejam gostando do canal, acompanhando nossas postagens, continuem dando os likes e compartilhando e comentando, porque isso vai fortalecendo o canal e fazendo com que ele se expanda, e a nossa comunidade vai se expandindo e as conversas, os comentários vão ficando cada vez mais interessantes. É isso aí. Obrigado a todo mundo. Saudações, abraços, fiquem bem. Até sábado. O Funil de Couro, conto extraído da antologia Contos de Terror e Mistério de Arthur Conan Doyle, 1922. Meu amigo Lionel Dacre morava na avenida de Wagram, em Paris, numa casinha com grades de ferro e pequeno relvado na frente, à esquerda de quem vem do Arco do Triunfo. Suponho que a tal casinha é anterior à abertura da avenida, e deduzo isto do fato de mostrarem suas telhas cinzentas manchas de líquens e de estarem os muros carcomidos e descoloridos pelos anos. Vista da rua, a casa produzia uma impressão de pequenez. Se não me recordo mal, tinha 5 janelas na fachada, embora na parte traseira do edifício este se estreitasse até ficar reduzido a um cômodo único muito comprido. Era neste cômodo que Dacre tinha sua extraordinária biblioteca de ocultismo, e na qual ia entesourando fantásticas raridades com que satisfazia sua paixão de amador e com que se divertiam meus amigos. Homem rico, de gostos refinados e excêntricos, tinha invertido grande parte de sua vida e de sua fortuna em reunir uma coleção particular, qualificada de única em seu gênero, de obras talmúdicas, cabalísticas e de magia, entre as quais havia muitas que eram raríssimas e de grande valor. Levavam-no seus gostos para o maravilhoso e monstruoso e, segundo ouvi dizer, suas experiências no campo inexplorado e misterioso haviam ultrapassado os limites do civilizado e do decente. Nunca fazia alusão a estas experiências quando falava com seus amigos ingleses, adotando em tais casos uma posição de investigador e de grande especialista. Não obstante, certo cavalheiro francês de gostos semelhantes aos de Dacre assegurou-me que, dentro daquele amplo e elevado salão, se haviam perpetrado os piores excessos da missa negra, entre as estantes de livros alinhadas ao longo das paredes e das vitrinas em que estão encerradas as raridades de seu museu. O aspecto de Dacre bastava para dar a impressão de que seu extraordinário interesse por esta espécie de problemas psíquicos era mais do tipo intelectual que espiritualista. Naquele rosto volumoso não se notava sinal de tendências ascéticas, mas descobria-se muita energia mental em seu crânio enorme e de forma de cúpula, que se curvava para cima desde as fontes em que raleavam os cabelos
elevando-se da mesma maneira que um cume nevado por cima de sua orla de abetos. Seus conhecimentos eram maiores que sua prudência, e sua capacidade muito superior a seu caráter. Os olhinhos brilhantes, muito afundados em sua cara carnuda, faiscavam de inteligência e de incansável curiosidade pela vida. Mas eram olhos de homem sensual e egoísta. Mas basta de falar deste homem, porque já morreu, coitado. Morreu no mesmo instante em que havia adquirido a segurança de ter em suas mãos o elixir da vida. Não vou tratar aqui desse complexo personagem, mas de um incidente por demais estranho e inexplicável que se produziu na ocasião de uma visita que lhe fiz, em princípios da primavera do ano de 1882. Tinha travado conhecimento com Dacre na Inglaterra, porque as investigações realizadas por mim no Salão Assírio do Museu Britânico tiveram lugar simultaneamente com as que ele levava a cabo para tratar de descobrir nas lápides de Babilônia um sentido místico e esotérico. Foi esta coincidência de interesses que nos uniu. Alguns comentários casuais acabaram convertendo-se em diálogos de todos os dias, e isto nos conduziu aos limites da amizade. Prometi fazer-lhe uma visita na minha próxima viagem a Paris. Na época em que me foi possível cumprir essa promessa, residia eu em uma casinha de Fontainebleau, e como os horários dos trens noturnos fossem incômodos, convidou-me ele a passar a noite em sua casa. Tenho apenas disponível um sofá-cama, disse-me ele, apontando com o dedo um largo sofá do seu amplo salão. Espero que consiga passar a noite com toda a comodidade. Não deixava de ser um dormitório singular, com suas altas paredes cobertas de volumes marrons, mas para quem era, como eu, uma traça de biblioteca, não se podia imaginar decoração mais aprazível, porque não há para meu olfato aroma mais agradável que o cheirinho fraco e sutil que se desprende de um livro antigo. Assegurei-lhe que não podia oferecer-me quarto mais encantador, nem ambiente mais do meu gosto. Se essas decorações não são comuns nem apropriadas, são pelo menos caras, disse ele, correndo a vista em redor pelas estantes. Gastei quase $250 mil em dinheiro com esses objetos que vêem em seu redor. Livros, armas, joias, esculturas, tapeçarias, imagens. Dificilmente encontrará o senhor aqui alguma coisa que não tenha sua história, e uma história, em geral, digna de ser contada. Ao dizer-me isso, estava ele sentado a um lado da espaçosa lareira e eu em frente dele. À direita de Dacre ficava sua mesa de leitura, e a poderosa lâmpada que havia em cima da mesma projetava sobre sua parte superior um círculo vivíssimo de luz dourada. No centro da mesa havia um palimpsesto meio enrolado, e em redor do mesmo uma verdadeira quinquilharia de objetos sumamente estranhos. Um desses era um largo funil, semelhante aos usados para encher as barricas de vinho. Parecia ser fabricado de madeira preta e com as bordas revestidas de latão descolorido. Eis um objeto curioso, observei. Qual é a sua história? Disse-me ele, esta é precisamente a pergunta que tenho feito a mim mesmo. Pagaria bem a quem me contasse. Pegue o funil e examine-o. Fiz o que disse e descobri que o que eu supunha madeira não era tal, mas couro, na realidade, embora os anos o houvessem ressequido, dando-lhe extraordinária dureza. Era um funil grande que poderia conter mais de 1 litro quando cheio. O rebordo de latão cobria toda a extremidade larga, mas a parte estreita tinha também uma borda metálica. Que lhe faz lembrar isso? Perguntou Dacre. Eu diria que pertenceu a algum vinhateiro ou fabricante de cerveja da Idade Média, respondi-lhe. Tive ocasião de ver na Inglaterra canjirões de couro que datavam do século XVII, joca preto como eram chamados, e que apresentavam a mesma cor e a mesma dureza desse funil. Ouso afirmar que essa peça deve ser mais ou menos da mesma época, disse Dacre, e, sem dúvida, serviu também para encher de líquido um recipiente.
Contudo, se minhas suspeitas são exatas, foi utilizado por um estranho vinhateiro, e o recipiente que com ele se encheu era de uma classe muito especial. Não nota nada de estranho na extremidade mais estreita do funil? Ao expô-lo à luz, descobri que a parte estreita do funil estava marcada de amassaduras e arranhadelas a umas 5 polegadas por cima da borda metálica, como se alguém tivesse tratado de fazer nele entalhes com uma faca cega. Fora desse lugar não se notava em toda a negra superfície fosca nenhuma só aspereza. Alguém tentou cortar o gargalo. Chamaria isso um corte? Pelo menos parece cheio de ranhuras e lacerações. Qualquer que tenha sido o instrumento empregado, foi preciso alguma força para deixar esses sinais em material tão duro. Mas qual é a sua opinião a respeito? Posso dizer que o senhor sabe mais do que diz. Dacre sorriu e seus olhinhos cintilaram de maneira expressiva. Incluiu entre seus temas de estudo a psicologia dos sonhos? Ignorava até que existisse tal psicologia. Meu amigo, essa estante de livros que se encontra por cima da vitrine das joias está cheia de volumes, a começar pelas obras de Alberto Magno até hoje, e tratam exclusivamente deste tema, que constitui por si mesmo uma ciência. Uma ciência de charlatães. O charlatão é sempre o pioneiro. Do astrólogo proveio o astrônomo, do alquimista o químico, e do mesmerista, o psicólogo experimental. O charlatão de ontem será o professor de amanhã. Com o correr do tempo, até uma matéria tão sutil e resvaladiça como a dos sonhos será sistematizada e posta em ordem. Quando chegar esse tempo, as pesquisas desses amigos nossos aqui, que há no estante de livros que lhe aponto, não serão mais o divertimento do místico, mas as bases de uma ciência. Supondo que assim seja, que tem a ver a ciência dos sonhos com um funil volumoso, negro e com as bordas revestidas de latão? Vou dizer-lhe. Já sabe o senhor que um agente meu anda sempre à procura de objetos raros e curiosos para minha coleção. Há alguns dias veio a saber este agente que um negociante dos cais do Sena tinha comprado algumas antigalhas sem valor, que se encontravam em um armário de uma casa antiga, que há na parte traseira da rua Maturin, no quarteirão latino. A sala de jantar dessa casa antiga está decorada como um escudo de armas, chaveirões e listas vermelhas sobre campo de prata. Fizeram-se investigações e verificou-se que esse escudo era o de Nicolau de la Reynie, alto funcionário do rei Luís XIV. Não há dúvida de que os demais artigos descobertos no armário datam dos primeiros tempos daquele rei. Daí se deduz que todos eles pertenciam a esse tal Nicolau de la Reynie, que era, na minha opinião, o cavalheiro especialmente encarregado da manutenção e execução das leis draconianas daquela época. E daí? Peço-lhe o obséquio de pegar em suas mãos outra vez o funil e examinar a orla superior de latão. Distingue no mesmo alguma letra? Havia nela certamente algumas arranhaduras, quase apagadas pelo tempo. O efeito geral era de várias letras, a última das quais tinha certa semelhança com um B. Acha que é um B? Assim me parece. Também a mim. Para falar a verdade, não tenho dúvida alguma de que seja um B. Mas o nobre que o senhor mencionou deveria ter como inicial um R. Exatamente. Aí está a beleza do caso. Possuía este curioso objeto e, contudo, mandara gravar nele as iniciais de outra pessoa. Por que o fez? Não tenho a menor ideia. E o senhor? Bem, eu posso talvez ter uma. Não nota o senhor algum desenho um pouco mais além, na mesma borda? Diria que é o desenho de uma coroa. Indubitavelmente é uma coroa. Mas se o senhor examiná-la com boa luz, convencer-se-á de que não se trata de uma coroa qualquer. É uma coroa heráldica, um distintivo de categoria, e consiste num desenho em que se alternam 4 pérolas e 4 folhas de morango, isto é, o distintivo correspondente a um marquês.
Podemos, pois, daí inferir que a pessoa cujos iniciais terminam em um B tinha direito a usar essa coroa de nobreza. Então esse ordinário funil de couro pertenceria a um marquês? Dacre sorriu de maneira característica e disse: Ou a algum dos membros da família de um marquês. Eis tudo quanto podemos tirar a limpo dessa borda gravada. Mas que tem tudo isso a ver com o sonho? Não sei se distingui no rosto de Dacre uma expressão determinada ou se adverti em suas maneiras alguma sugestão sutil, mas o fato é que, enquanto contemplava aquela antigalha de couro nodoso, senti que me invadia uma sensação de repugnância, de desarrazoado horror. Tenho recebido mais de uma vez, por meio de meus sonhos, informações importantes, disse meu interlocutor com a solenidade didática que gostava de assumir. Atualmente, sempre que me encontro cheio de dúvidas sobre um ponto concreto relacionado com um objeto, adotei como norma colocá-lo perto de mim enquanto durmo, com a esperança de conseguir algum esclarecimento. Para mim, esse processo não me parece muito obscuro, embora a ciência ortodoxa ainda não lhe tenha dado a sua bênção. De acordo com minha teoria, qualquer objeto que se tenha encontrado em íntima relação com um paroxismo supremo de alguma emoção humana, seja esta de alegria ou de dor, retém certa atmosfera ou associação que é capaz de comunicar-se a uma inteligência de suficiente sensibilidade. Não quero dizer com isto que há de tratar-se de uma sensibilidade anormal, mas de uma inteligência tal como a possuímos o senhor e eu, treinada e educada. O senhor quer dizer, em concreto, que se eu adormecer ao lado daquela velha espada ali pendurada na parede, poderia sonhar com algum incidente sangrento em que interveio aquela mesma espada? Excelente exemplo, pois, para falar a verdade, servi-me precisamente daquela espada com esse mesmo objetivo, e vi, em sonhos, a morte do seu dono. Este sucumbiu numa animada escaramuça, que não consegui identificar, mas que ocorreu na época das guerras da Fronda. Se o senhor se põe a pensar no caso, algum de nossos ritos populares demonstram que esse fenômeno era já conhecido de nossos antepassados, embora nós, gente de maior sabedoria, o tenhamos classificado entre as superstições. Por exemplo? Bem, o costume de colocar o bolo da noiva por baixo do travesseiro para que tenha ela sonhos agradáveis. Esse é um dos vários exemplos que eu exponho numa pequena brochura que estou escrevendo sobre o assunto. Mas, voltando ao ponto de partida, dir-lhe-ei que em uma noite dormi tendo ao meu lado esse funil e tive um sonho que lança, sem dúvida, curiosa luz sobre seu uso e origem. O que foi que o senhor sonhou? Sonhei... Fez uma pausa e apareceu no seu rosto macilento uma expressão de vivo interesse. Depois me disse: Por Deus, é realmente uma bela ideia. Será realmente uma experiência de extraordinário interesse. O senhor é um sujeito psíquico, com nervos que respondem rapidamente a qualquer impressão. Nunca me pus à prova nesse terreno. Então o poremos esta noite. Seria muito pedir-lhe, como grande favor, que durma esta noite naquele sofá-cama ali, colocando, ao deitar-se junto ao seu travesseiro, este velho funil. O pedido me pareceu grotesco, mas o caso é que, graças à minha complexa natureza, sou faminto por tudo quanto é esquisito e fantástico. Não acreditava nem um pouco na teoria de Dacre, nem abrigava esperança alguma de êxito com aquela experiência. Não obstante, me agradou a perspectiva de levá-la a efeito. Dacre aproximou com muita seriedade uma mesinha da cabeceira do sofá-cama e colocou o funil sobre ela. Depois, em seguida a uma curta conversa, desejou-me boa noite e retirou-se.
Permaneci algum tempo fumando junto à chaminé em que o fogo se ia transformando em cinza. E, dando voltas na minha cabeça ao curioso incidente ocorrido e à estranha experiência que talvez me esperasse. Embora fosse um cético, não deixou de me impressionar um tanto a absoluta segurança com que Dacre se havia exprimido. Também o extraordinário do ambiente, a enorme sala em que estavam reunidos aqueles objetos estranhos, muitos deles sinistros, me encheram de solenidade a alma. Finalmente tirei a roupa, apaguei a luz e deitei-me. Depois de muito revolver-me na cama, adormeci. Vou tratar de descrever com toda a minúcia possível a cena que se me representou em sonhos. Ficou-me gravada na memória com muito maior nitidez do que todas as cenas vistas com os meus próprios olhos despertos. Havia uma sala de aspecto abobadado. 4 tímpanos erguiam-se dos cantos para juntar-se a um teto agudo em forma de taça. A arquitetura era tosca, mas muito sólida. Fazia parte, evidentemente, de um grande edifício. Sobre uma plataforma tapetada de vermelho estavam sentados 3 homens, trajados de preto, com chapéus também pretos de veludo, de forma rara e reforçada na parte superior. Seus rostos mostravam-se muito solenes e tristes. Do lado esquerdo estavam de pé 2 homens de longos hábitos, trazendo nas mãos uns cartapácios que pareciam atulhados de documentos. À direita, olhando para mim, estava uma mulherzinha de cabelos louros e de olhos belíssimos, de um azul claro. Eram os olhos de menina. A mulher já havia passado sua primeira juventude, sem que pudesse dizer-se que tivesse entrado na minha idade. Seu corpo era um tanto robusto, e seu porte altivo e firme. O rosto pálido, porém sereno. Era um rosto estranho, gracioso, porém felino, e dele emanava a sutil sensação de crueldade, produzida por sua boca pequena, firme e reta, e por sua mandíbula algo volumosa. Vestia uma túnica preguiada, frouxa e de cor branca. Tinha de pé a seu lado um sacerdote, de corpo magro e expressão ansiosa, que lhe cochichava algo ao ouvido e levantava a cada momento um crucifixo diante dos olhos da mulher. Esta voltou a cabeça e fitou, por cima do crucifixo, os 3 homens vestidos de preto que me deram a impressão de ser seus juízes. Estava eu vendo aquilo quando os 3 homens se puseram de pé e disseram alguma coisa. Não pude apanhar suas palavras, embora me houvesse certificado que era o do centro quem falava. Logo em seguida, retiraram-se da sala, seguidos pelos 2 homens com os documentos. No mesmo instante entraram vários homens de aspecto rude, vestidos de grossos gibões, que se puseram atarefadamente a retirar primeiro o tapete vermelho e depois as tábuas que formavam o estrado, deixando completamente vazia a sala. Quando desapareceu aquela espécie de biombo, vi por trás dele alguns objetos por demais estranhos. Um deles parecia uma cama, mas tinha em ambas as extremidades cilindros de madeira e uma manivela de guincho para graduar o comprimento da mesma. Outro objeto era um potro de madeira. Havia outros vários objetos não menos curiosos e algumas cordas que pendiam depois de passar por diferentes polés acionadas por eles. Tinha certa parecença com um moderno salão de ginástica. Uma vez despojada a sala, apareceu em cena novo personagem, alto, delgado, vestido de preto, de rosto lívido e austero. O aspecto daquele homem fez-me estremecer. Suas roupas brilhavam de gordura e estavam salpicadas de manchas. Andava com lenta e impressionante solenidade, como se desde o momento da entrada tivesse tomado o comando de tudo aquilo. Apesar de seu rude aspecto e seu sórdido traje, era ele quem tinha de atuar ali. A casa lhe pertencia, era ele quem mandava. Trazia no antebraço esquerdo um rolo de cordas finas.
A dama fitou-o de cima a baixo com olhar perscrutador, mas sem que mudasse a expressão de seu rosto. Essa expressão era de firmeza, quase de desafio. Em compensação, a do sacerdote havia mudado muitíssimo. A expressão de seu rosto era de uma palidez mortal, e percebi em sua fronte alta e inclinada o brilho das gotas de suor que corriam por ela. Ergueu as mãos em atitude de súplica e se inclinou uma e outra vez para murmurar palavras frenéticas ao ouvido da dama. O homem de preto avançou então e, desenrolando uma das cordas de seu braço esquerdo, amarrou com ela as mãos da mulher. Esta as estendeu mansamente para o homem, enquanto este realizava sua tarefa. Feito isso, agarrou com áspera pressão o braço da mulher e a conduziu até o potro de madeira que lhe chegava um pouco acima da cintura. Ergueu-a até ele e a estendeu de costas em cima do potro, com o rosto voltado para o teto, enquanto o padre, trêmulo de horror, saíra correndo da sala. Os lábios da mulher se moviam rápidos, e, embora eu nada pudesse ouvir, compreendi que rezava. Pendiam-lhe os pés de um e outro lado do potro, e os rudes lacaios que ajudavam o homem de negro em suas tarefas amarraram cordas em torno de seus tornozelos e fixaram a outra extremidade das mesmas a uns anéis de ferro que havia no piso de pedra. Senti uma descaída do coração à vista daqueles ominosos preparativos, mas não pude afastar os olhos do extraordinário espetáculo, porque o espantoso da cena me mantinha fascinado. Entrou um homem com um balde d'água em cada mão. A este se seguiu outro com um terceiro balde. Colocaram-nos ao lado do potro de madeira. Este segundo homem trazia na outra mão uma caneca de madeira com um cabo reto. Entregou-a ao homem vestido de preto. No mesmo instante, um dos lacaios se aproximou com um objeto negro em sua mão. Esse objeto produziu em mim, mesmo em sonhos, uma confusa sensação de coisas conhecidas. Era um funil de couro. Com um horrível impulso, me meteu o... Não pude aguentar mais. Eriçaram-se de horror os meus cabelos. Retorci-me, forcejei, rompi as ataduras do sono, precipitei-me com um grito dentro da minha própria vida e me vi deitado, a tremer de terror, na imensa biblioteca, enquanto o clarão da lua irrompia pela janela, projetando estranhos arabescos, negros e prateados, sobre a parede do fundo. Que bendita sensação de alívio experimentei ao achar-me de volta ao meu século XIX, regressando daquela abóbada medieval para um mundo em que os homens têm dentro de seu peito corações humanos. Sentei-me na minha cama, com o corpo todo a tiritar e com a alma dividida entre a gratidão e o horror. Pensar que houve tempos em que se faziam essas coisas, em que podiam fazer-se sem que Deus fulminasse com seu raio mortal semelhantes canalhas. Era tudo aquilo uma simples fantasia ou correspondia na realidade a fatos ocorridos nas épocas nefastas e cruéis da história do mundo? Mergulhei a cabeça soluçante entre minhas mãos trêmulas, e então, de uma maneira súbita, pareceu que meu coração se imobilizava dentro do meu peito. Foi tão grande meu terror que nem sequer pude gritar. Atravessando a escuridão da sala, algo vinha se aproximando de mim. O que destroça o espírito de um homem é um horror que se produz sobre outro horror. Não me foi possível raciocinar, nem tampouco rezar. Apenas pude ficar sentado, como uma estátua de gelo, e fitar o negro vulto que vinha para mim, atravessando a enorme sala. De repente, aquele vulto colocou-se no branco caminho do clarão da lua e voltei a respirar. Era Dacre e a expressão de seu rosto denotava que estava tão aterrorizado como eu próprio.
Perguntou-me com voz rouca. Foi o senhor? Pelo amor de Deus! Oh, Dacre, quanto me alegra vê-lo! Descia um inferno. Foi terrível. Foi então o senhor quem gritou? Creio que sim. Seu grito ressoou por toda a casa. A criadagem está aterrorizada. Riscou um fósforo e acendeu a lâmpada. Creio que poderíamos acender outra vez o fogo da chaminé, acrescentou, atirando algumas achas sobre as brasas. Valha-me Deus, querido amigo, como está pálido. Parece que viu um fantasma. E vi mesmo vários fantasmas. Com que então o funil de couro entrou em ação? Nem por todo o dinheiro que o senhor me pudesse oferecer, voltaria eu a dormir perto dessa coisa infernal. Dacre deu uma risadinha. Esperava que o senhor tivesse uma noite bem agitada por causa dele. Mas em troca o senhor me pregou um susto, porque o grito que lançou não foi lá um som muito agradável às 2 horas da madrugada. Pelo que acaba de dizer-me, imagino que viu em sonhos toda a espantosa cena. Que espantosa cena? A tortura da água. Ou como se chamava nos simpáticos dias do Rei Sol, o interrogatório extraordinário. Aguentou até o fim? Não, graças a Deus. Acordei antes que começasse realmente. Ah, o senhor saiu ganhando. Eu resisti até o 3º balde. Bem, trata-se de uma velha história, e como já todos eles estão agora, de qualquer forma, em seus túmulos, que importância tem o modo por que lá chegaram? Suponho que o senhor não tem a menor ideia de que cena foi a que viu, na realidade. A tortura de alguma criminosa. Deve ter sido uma terrível malfeitora, na verdade, se seus crimes estão em proporção com seu castigo. Bem, resta-nos pelo menos esse pequeno consolo, disse Dacre, enrolando-se em seu roupão e agachando-se mais perto do fogo. Eram com efeito proporcionados a seu castigo. Isto é, se não estou enganado sobre a verdadeira personalidade daquela dama. E como pôde o senhor identificá-la? Por toda a resposta, Dacre deitou mão a um volume encadernado em velho pergaminho que estava em cima da estante e me disse: Preste atenção a isto que está escrito no francês do século XVII, mas de que lhe darei uma tradução aproximada à medida que for lendo. O senhor mesmo julgará se eu resolvi ou não o enigma. A prisioneira foi conduzida à presença da Alta Corte e Câmara Criminal do Parlamento, em funções de Corte de Justiça, acusada do assassinato de Mestre Dreux d'Aubray, seu pai, e de seus 2 irmãos, os senhores d'Aubray, um funcionário civil e o outro conselheiro do Parlamento. Ao vê-la, tornava-se difícil crer que tivesse cometido realmente fatos tão nefandos, pois era de aspecto bondoso, de estatura pequena, de cútis rosada e olhos azuis. Mas a corte, tendo-a considerado culpada, condenou-a ao interrogatório comum e ao extraordinário, para obrigá-la a revelar os nomes de seus cúmplices. Depois disso, seria conduzida em uma carreta para a Praça de Grève, onde lhe seria cortada a cabeça, procedendo-se em seguida à queima de seu corpo, cujas cinzas seriam espalhadas a todos os ventos. A data desse registro é 16 de julho de 1676. É interessante, disse eu, mas não convincente. Como prova o senhor que essas 2 mulheres fossem uma mesma pessoa? Eu vou chegar a isso. A narrativa prossegue, contando a conduta da mulher quando interrogada. Quando se aproximou dela, o verdugo reconheceu-o pelas cordas que ele tinha nas mãos e, sem vacilação, estendeu suas próprias mãos, fitando-o da cabeça aos pés, sem pronunciar uma palavra. Foi isso mesmo? Sim, foi assim.
A condenada contemplou sem pestanejar o potro de madeira e os anéis que tantos membros tinham deslocado e tantos gritos de agonia haviam arrancado. Quando seus olhos se pousaram nos 3 baldes d'água que já estavam preparados para ela, disse com um sorriso: Meu senhor, toda essa água deve ter sido trazida para cá com o fim de afogar-me, pois espero que não imagine que uma pessoa de estatura tão pequena como eu seja capaz de engoli-la toda. Quer que eu leia os pormenores da tortura? Não, pelo amor de Deus, de maneira alguma. Aqui vejo um parágrafo que lhe demonstrará com absoluta segurança que se descreve a mesmíssima cena que o senhor contemplou esta noite. O bondoso padre Pirot, incapaz de assistir às torturas a que se via submetida sua penitente, saíra correndo da sala. Convence-o isto? Inteiramente. Não pode haver dúvida de que se trata realmente do mesmo acontecimento. Mas quem é, neste caso, essa dama de aspecto tão atraente e que acabou de maneira tão horrível? A resposta de Dacre foi dirigir-se para mim e colocar a lâmpada pequena sobre a mesa que se achava junto à minha cama. Levantando o ominoso funil, voltou a borda de latão de maneira que a luz lhe desse em cheio. Visto desta maneira, o que estava gravado nele apareceu com maior nitidez do que no começo da noite. Já ficamos de acordo em que esta é a divisa de um marquês, ou de uma marquesa. Também o ficamos em que a última letra é B. Assim é, sem dúvida alguma. Pois bem, agora lhe sugiro que as outras letras da esquerda para a direita são M, D minúsculo, A, D minúsculo e depois a final B. Sim, estou certo que o senhor tem razão. Posso distinguir com toda clareza os 2 Ds minúsculos. Isso que acabo de ler-lhe esta noite, prosseguiu Dacre, é a minuta oficial do processo de Maria Madalena d'Aubray, Marquesa de Brinvilliers, uma das mais célebres envenenadoras e assassinas de todos os tempos. Permaneci sentado e em silêncio, sob o peso acabrunhador daquele incidente de índole tão extraordinária e da prova decisiva com que Dacre tinha exposto o que realmente significava. Lembrei-me de maneira vaga de alguns pormenores da vida daquela mulher, sua desenfreada libertinagem, seu sangue frio e a prolongada tortura a que submeteu seu pai enfermo e o assassinato de seus irmãos, por motivos de mesquinhas vantagens. Recordei também que a bravura de seu fim algo fizera para expiar os horrores de sua vida, e que toda Paris havia simpatizado com seus derradeiros momentos, abençoando-a como uma mártir, poucos dias depois de havê-la amaldiçoado como assassina. Uma objeção, e só uma, surgia em minha mente. Como foi que as iniciais de seu nome e de seu brasão de nobreza vieram a ser gravadas no funil? Certamente não levavam sua homenagem medieval à nobreza ao ponto de gravar seus títulos nos instrumentos de tortura. Este mesmo problema me intrigou, disse Dacre. Mas admite uma explicação simples. Este caso despertou em seu tempo um interesse extraordinário, e nada de mais natural que La Reynie, o chefe de polícia, conservasse esse funil como uma recordação macabra. Não era coisa frequente que uma marquesa de França fosse submetida a um interrogatório extraordinário. Que mandasse gravar as iniciais dela sobre ele para escarmento de outros foi seguramente um recurso muito comum da parte dele. E isto? Perguntei eu, apontando as marcas que se viam no gargalo do couro. Essa mulher era um tigre cruel, disse Dacre, enquanto se voltava afastando-se de mim. Parece-me evidente que, como os demais tigres, fossem seus dentes fortes e agudos. Fim.